Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é dia da gente falar de diabetes mellitus, né? Uma doença silenciosa, crônica e que ataca milhões de pessoas no mundo, tá? A diabetes mellitus é uma doença crônica. Lembra quando eu comentei com vocês o que é uma doença crônica? A diferença entre o crônico e o agudo? O crônico, então, é aquele que não tem cura, que não tem tratamento, que leva mais de 3 meses, né, para se atingir algum tratamento, né, quando existe, né? E o agudo é aquele que dá um surto, né, uma inflamação, né, mas que ela cura, tá certo? Então, olha lá, diabetes é uma doença crônica que ocorre devido à deficiência absoluta ou relativa de insulina ou a resistência das ações desse hormônio, porque nem sempre quer dizer que não se produz insulina, né? Às vezes existe uma resistência para que essa insulina entre na célula, tá? Eu quis destacar para vocês, né, qual é o órgão que produz insulina. Então tá aqui, ó, um destaque, o pâncreas, que é um órgão que fica localizado atrás do estômago e é um produtor de hormônios. A diabetes caracteriza-se por distúrbio do metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, né? O pâncreas, ele é um órgão que faz parte do sistema digestório, né? E ele vai fazer então esse metabolismo dos nutrientes que existem nos alimentos que a gente come. Então é um controle, né? O que vai virar o quê? Nós somos uma grande máquina perfeita. Então o nosso organismo, ele tem que conseguir receber os nutrientes e transformá-los então em energia. O que vai virar tecido adiposo? O que vai virar músculo, né? Ele vai fazendo essa separação, conforme, claro, o metabolismo de cada um, tá? O papel da insulina, quando ela é secretada pelo pâncreas, né, é quando a gente recebe uma refeição, né, a secreção de insulina aumenta, né, para ela poder captar a glicose que tem ali. Lembrando que glicose vira também energia. Nem toda glicose a gente tem que pensar como o açúcar, aquele açúcar doce que vai virar tecido adiposo, gordura, né? Glicose tem no carboidrato, tem no lipídio, né? Tem outros nutrientes também. E ela vira energia no nosso organismo. É a primeira coisa que o nosso corpo pensa, né? Então ele começa a secretar insulina para captar essa glicose. A insulina vai transportar e metabolizar a glicose em energia, estimular o armazenamento da glicose no fígado e no músculo, né? Então ela pega essa glicose e diz, opa, vamos guardar energia no fígado e no músculo. O grande problema é quando esse consumo de glicose está muito elevado e o nosso corpo não entende. Então ele começa a estocar a glicose. Estimular o armazenamento dos lipídios da dieta. Os lipídios são as gorduras, né, no tecido adiposo. Acelerar o transporte dos aminoácidos para dentro das células. Pensem comigo, o nosso corpo, ele entende que a gente está sempre fazendo o melhor para ele. Então, se eu tô comendo mais, o nosso corpo vai pensar assim, ó, opa, preciso estocar. Ela, por algum motivo, ela quer que eu guarde glicose, ela quer que eu armazene gordura. Ou vai passar frio, vai precisar de tecido adiposo, vai ficar um período sem comer, vai precisar de reserva, né? Então ele começa a estocar, achando que a gente está fazendo aquilo pensando, né? Ele não sabe que a gente está sacaneando o nosso próprio corpo, ele jamais ia imaginar isso, né? Então por isso que a insulina começa a agir dessas formas, fazendo estoque, né, de glicose no fígado, no músculo, no tecido adiposo, enfim. Existe a gordura visceral, se vocês já ouviram falar, é uma gordura que ela vai se acumulando em volta dos órgãos. Ela pode, inclusive, levar a uma disfunção, por exemplo, cardíaca. De tanta gordura acumulada em volta do coração, o coração não consegue mais fazer as contrações dele. Isso é gordura visceral. Sabe aquele barrigão, assim, que é bem característico nos homens, que a gente vê? Aquilo ali é gordura visceral que fica acumulada em volta dos órgãos, né? Então, é o nosso corpo que vai entendendo, por algum motivo a gente quer que estoque. Ele jura que está fazendo o melhor para nós, né? Ele jamais vai pensar que nós estamos nos auto-sacaneando, tá? Então vamos lá. Existem 2 tipos de diabetes. Na verdade, existem 3, porque existe a diabetes gestacional, tá? Que ela é própria da gestação. Mas ela acontece porque existe um bebê, né? E quando termina a gestação, ela também termina, tá? Às vezes precisa de algum tratamento, mas ele é agudo, ele termina, tá? Só que vocês vão ver a diabetes gestacional lá em materno, quando vocês virem saúde da mulher, tá? Agora nós vamos ver só a diabetes tipo 1 e 2. Qual é a diferença entre elas? A diabetes tipo 1, ela ocorre em 5 a 10% dos diabéticos, né? É uma insuficiência absoluta de insulina, não há produção de insulina.
tá? O indivíduo necessita receber insulina injetável diariamente, porque ele não produz insulina. O diagnóstico vai ocorrer geralmente na infância, tá? Embora ele possa acontecer em qualquer idade, né? O indivíduo normalmente tem uma característica de ser uma pessoa magra, né? E ela ocorre devido a uma predisposição genética mediada por mecanismos autoimunes. Então, é o teu próprio corpo, né, que é a tua imunidade, combate, então, a insulina e ela não deixa o teu organismo produzir insulina. Tá? Aí é uma doença genética, com uma história familiar de diabetes, né? E a pessoa já nasce com essa predisposição. A diabetes tipo 2 tem uma característica bem diferente. Ela ocorre em 90 a 95% dos diabéticos, tá? A tipo 2 é a diabetes em que a gente destrói o nosso pâncreas, né? E aí não consegue mais fazer a captação da insulina. Olha lá, diminuição na sensibilidade das células à insulina e uma diminuição na quantidade de insulina produzida. Controle vai ser feito com dieta e exercícios, podendo necessitar de medicação oral. Não descarta a possibilidade de uso ocasional de insulina injetável, tá? E o diagnóstico ocorre geralmente depois dos 40 anos, embora cada vez mais aconteça, inclusive em crianças, devido ao número de obesidade em crianças que tem aumentado, né? E o indivíduo geralmente vai ser obeso ou com excesso de peso. A diabetes tipo 2 é aquela em que a gente provoca durante as situações da vida, os hábitos que a gente desenvolve durante a vida, né? Então a gente acaba destruindo o nosso pâncreas, né? E as células que vão fazer a captação, então, de insulina para dentro da célula, na verdade, tá? Então, olha lá, o que acontece, né? Aqui tem todo um roteirinho, e aí eu vou pedir para vocês lerem depois com calma, tá? Fisiopatologia é o que tá acontecendo, né? Todo o mecanismo da diabetes tipo 1. Ó, depois da diabetes tipo 2 também, o que tá para vocês conseguirem entender melhor qual é a diferença da tipo 1 e da tipo 2. Os fatores de risco, então, né, vai ser história familiar, mesmo a diabetes tipo 2, né, às vezes a gente conhece umas pessoas, assim, né, que, comem mal pra caramba, né, são magras, sei lá, tem todos os fatores de risco, e ela não tem diabetes, ela não tem hipertensão, né, a gente até fica meio de cara, né, mas é porque existe muito forte a história familiar. Então, assim, a minha família é uma família que tem uma história de doenças cardiovasculares, é uma família propensa a desenvolver doenças cardiovasculares, e aí vai entrar hipertensão, diabetes, infarto, AVC, né? Se sim, então provavelmente para mim qualquer desvio de peso, de hábitos alimentares podem ser um fator de risco para diabetes. E aí eu tenho que ligar essa chave, né? E saber que eu tenho que ficar em alerta, tá? Fatores de risco, a obesidade também, porque a obesidade nada mais é do que a gente consumir alimentos, né? E aí o nosso pâncreas, o nosso corpo entende que tu tá mandando estoque, certo? E ele vai começar a aumentar a produção de insulina para tentar compensar, né? Opa, o que eu faço com essa glicose toda que entra aqui? E aí é claro que se aumentou a produção demais dele, você sobrecarrega o pâncreas e ele acaba entrando em disfunção e vai desenvolver um diabetes, tá? A idade, com o avançar da idade, né? Os fatores ambientais e comportamentais, né? Sobre os hábitos das pessoas, os problemas cardiovasculares que já existem e o uso frequente de corticosteroides ou de diuréticos também vai acabar levando a uma diabetes. Pode levar, né? Sinais e sintomas, então, mais comuns são um cansaço fácil, muita sede. Pensa assim, ó, se tem muita glicose circulante e não tem insulina suficiente para captar, é como se essa glicose ficasse circulando dentro do sangue numa quantidade muito excessiva. Como não é, né? Então é como se esse sangue ficasse um melado, sabe? Né? Então vai ter uma dificuldade até de trocas de células de hemácias, por exemplo, que estão carregando oxigênio, né? Vai ter muito mais predisposição a ter um infarto, por exemplo, né? Porque as células ficam mais densas, o sangue fica mais denso, a pessoa vai sentir muita sede, pensa naquele melado passando, né? Vai ter um aumento do apetite, porque se as insulinas, você não tá mais conseguindo produzir insulina suficiente, tem muita glicose circulando, ele não consegue captar a insulina para levar para dentro das células, né, e estocar. Então vai dando uma sensação de fome o tempo inteiro. A pessoa emagrece, a urina vai ficando aumentada, né, porque a urina vai ficando cada vez mais concentrada.
Então, sinais e sintomas principais, olha lá, um emagrecimento que pode acontecer, a polifagia, e aí vão entrar agora algumas terminologias que talvez sejam novas para vocês. É legal vocês fazerem no final do caderno, assim, um dicionáriozinho para ir treinando essas terminologias, tá? Então, polifagia, de muita, né? Fagia, comer, então fome. Polidipsia, então olha lá, ó, sede excessiva, né? Poliúria, urina em abundância, cansaço, fraqueza e alteração da acuidade visual. Esses sintomas são os mais frequentes e eles não aparecem isolados. No diabetes tipo 1 surgem de maneira rápida e no diabetes tipo 2 podem estar ausentes ou aparecerem de forma lenta ou gradual. No tipo 1 não há produção de insulina, então vão aparecer todos rápido e todos juntos, né? O tipo 2, como a pessoa vai estragando aos poucos o seu pâncreas, né? Os sintomas vão aparecendo de forma mais lenta. Muitas pessoas têm diabetes e não sabem, porque elas não apresentam os sintomas. Ela costuma ser chamada de uma doença silenciosa. Isso é bastante frequente no diabetes, desenvolvido por maus hábitos no adulto, né? Até que realmente se feche um diagnóstico de diabetes, até que essa pessoa chegue a fazer um exame para desconfiar de diabetes, né? Ela vai tendo alguns sintomas fracos ou pontuais e ela não sabe que ela está desenvolvendo, né, o diabetes ou que ela já é uma diabética. Isso vai só agravando depois, né? Aqui também vai ter, então, algumas características, né? Os sinais e sintomas bem característicos da diabetes tipo 1, tá? A principal característica é que ela tem um início agudo, então é aquela criança pequena que de repente passa mal, né? Aquela criança que sempre comeu muito, mas muito magrinha e de repente ela passa mal, tá? E aí tem algumas questões aqui para vocês olharem. Uma coisa que eu quero destacar bem, nós vamos falar um pouquinho lá na frente, é sobre a cetoacidose, tá? O último item ali, tá? Ela vai ser uma manifestação inicial em 30% dos casos, é uma situação gravíssima que pode acontecer e que ela é própria do diabetes tipo 1, não tem produção de insulina, tá? Nós vamos falar de cetoacidose ali na frente. E o diabetes tipo 2 é aquele que a gente se auto-sacaneia, né? Que ele começa, então, assintomático, sem sintomas, ou oligossintomático, que é quando tem poucos sintomas, tá? Aqui vem uma coisa importantíssima. Não adianta a gente querer fazer campanha, orientar paciente, construir folder e tal, se eu não ensino meu paciente a fazer um controle de glicemia capilar. Eu coloquei desenho aqui em cima para vocês, só para vocês lembrarem o que é glicemia capilar. É aquele aparelhinho simples que as pessoas têm em casa, que a gente colhe uma gotinha de sangue na ponta do dedo e que no hospital a gente faz também. Todos os pacientes vão fazer muita glicemia capilar, tá? Mas não adianta eu falar sobre isso, orientar isso, se eu não souber os valores de referência. Então, galera, pelo menos a glicemia de jejum normal tem que estar na ponta da língua e é de 70 a 100 mg por decilitro, tá? Até um pouquinho de tempo atrás se considerava até 110, mas isso caiu, tá? Então, agora é considerado até 100. Algumas referências a gente encontra até 99. 100 eles já consideram que está em observação, tá? Intolerância à glicose em jejum, então vai estar 100 a 126, né? Aquela pessoa que a gente já fica de olho. Glicemia pós-prandial. Pós-prandial é após uma refeição, até 2 horas após uma refeição. Então a gente veio aqui, tomamos um café e aí, tá na hora de verificar a glicemia e verifica, né? Se a pessoa não é diabética, ela tem que conseguir manter o controle glicêmico dela em até 140 mg por decilitro. Tá? A pessoa que já tem o diagnóstico de diabetes mellitus, a gente não vai considerar esse valor aqui, ó, de glicemia de jejum normal. A gente vai considerar normal até 126, tá? Porque ele já não consegue fazer um controle adequado. Existem algumas complicações, tá? Próprias da diabetes, que são a hipoglicemia, a hiperglicemia e a cetoacidose. Eu vou botar no próximo vídeo para a gente não precisar falar correndo.